Bem, bora lá, bom dia a todas e todos. Minha fala acho que não traz nenhum elemento muito novo, né? Acho que é uma fala de refletindo um pouco esse processo histórico que vem ocorrendo com os adolescentes autores de ato infracional. Acho muito importante que a gente possa resgatar um pouco a história do que tem sido essa instituição, FEBEM, Casa de Correição, Promenor, Fundação Casa, né? Tudo é a mudança de nome com as mesmas práticas, né? Que se repetem, se renovam, se sofisticam, né? E que, na verdade, não garante em absoluto os direitos da criança e do adolescente, dos adolescentes principalmente, né? Eu fico muito incomodado, né, em a gente debater direito pelo não direito, né? É isso que a gente tem feito ao longo desses anos, né, de tentar pensar, né, um outro projeto de sociedade, um projeto de sociedade que inclua efetivamente os meninos e as meninas, né? E infelizmente a gente resiste, né? No Brasil a gente resiste a apresentar um projeto para a infância e para a adolescência, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, que poderia ser essa legislação a promover os direitos da criança e adolescente, ela não é, efetivamente, ela não faz, né? Ela, na verdade, é extremamente violadora dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Por toda a estrutura do sistema de justiça ou pelos órgãos criados pelo Estatuto da Criança e Adolescente, né? Os conselhos de direitos da criança e adolescente, os conselhos tutelares, enfim, não existe um processo de afirmação de direitos, né? Aí a gente achava que a partir da Constituição de 88 a gente, na verdade, iria avançar nos direitos. Na verdade, o que a gente tem que tem acontecido nos últimos tempos é que a gente tem retrocedido nos direitos dos meninos e meninas. Acho que tem um aspecto que a Adriana vai tratar melhor, muito melhor do que eu, que é essa conjuntura do capital que tem levado a esse processo cada vez mais acelerado de violação dos direitos dos meninos e das meninas, né? Todo o metabolismo, toda a necessidade, todo o processo de encarceramento que tem ocorrido, tanto contra os meninos e meninas e contra os adultos, que é algo terrível que a gente tem vivido nesses últimos tempos, né? Esses dias eu estava relendo, né, um livro que eu li há muitos anos atrás, na década de 80, que é A Queda para o Alto, da Heather. Você pega lá do Heather, né? Pega lá todos os elementos, né, que estavam colocados na década de 70 contra as meninas encarceradas, você tem hoje muito mais aprofundado, né, colocado no cotidiano dos meninos e das meninas. E aí eu lembrei de uma coisa muito importante, né, que na década de 70 teve uma CPI para fazer o levantamento das denúncias que aconteciam nas instituições totais, né? E aquela época o presidente, na ocasião, se eu não me engano era 74 essa CPI, e quem inclusive ou foi o relator ou foi o presidente, acho que foi o relator, foi o Fernando Henrique Cardoso, e ele entrevistou o Médici, e aqui em São Paulo era Casa de Correição, Promenor, e aí o Médici diz o seguinte, olha só que ironia, o Médici que foi o pior, né, torturador da ditadura militar, foi no período do Médici que as torturas aumentaram terrivelmente, era a linha dura, teve o fechamento do regime em 69, totalmente em 69, com AI-5, enfim, né? O Médici dizia o seguinte, né, Casa de Correição não é casa, não é lugar para ninguém, lugar de criança e adolescente é na escola, é na família, né, na comunidade. Olha, vejam só que ironia, né? Estou dizendo isso para dizer que, né, ele se referia ao estado de São Paulo. Eu estou falando isso porque, né, o estado de São Paulo, ele é reiteradamente um estado infrator, reiteradamente, né? E nenhum governante foi responsabilizado pelos crimes que os governantes têm cometido, né? Só para vocês terem uma ideia, o Plano Nacional do Bem-Estar do Menor, né, que estabelece as Funabens e as FEBEMs,
é de 1964, 65, se eu não me engano. E naquele momento já deveria ser constituído, né, mudado, né, a orientação do atendimento para os adolescentes, que não era lá grandes mudanças, mas era uma mudança, né, e uma mudança num regime fechado, declaradamente fechado, né, que a gente não vive num regime aberto, a gente vive num regime mascarado que é aberto. Então foi em 64, foi 65, 64 para 65. E aqui o Estado de São Paulo só constituiu as FEBEMs em 1976. Em 1976, né? Quando todas as práticas, inclusive de torturas que foram constituídas na ditadura, com toda a sua sofisticação, né, já permeava toda a instituição, né, do Promenor, né, e o que veio ser a famigerada FEBEM, né? E, né, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente também foi aprovado, né, em 1990, imediatamente o Estado de São Paulo já deveria, né, fazer o processo de reorganização, né? Não fez, né? Fez 20 anos depois, né? Ou 20 não, 15, um pouco mais, depois de várias denúncias de horrores que aconteciam na década de 80, na década de 90, a gente tinha várias, o mundo estava muito de olho no Brasil, estava muito de olho por conta da aprovação do Estatuto, que é a primeira lei que acolhe a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o mundo não conseguia, olhava para o Brasil e falava, o que é isso, né? O que está acontecendo, né? Tem uma lei que é a mais avançada do mundo no trato com criança e adolescente, e a prática tem sido outra prática. Então, os relatores de direitos humanos da ONU para a tortura, enfim, de diversos setores, vinham aqui e ficavam horrorizados, né? Saíam aqui e davam declarações que repercutiam mundialmente, né? Que a FEBEM são campos de concentração, enfim, depois de muita pressão, depois inclusive, né, da Corte Interamericana, né, punir o Brasil, mandando recomendações, é que o Estado de São Paulo resolveu dizer que acolhia o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não acolheu coisíssima nenhuma, né? Muito pelo contrário, agravou mais ainda, né? Colocou uma pessoa do sistema prisional, que é essa Berenice, né, Gianelli, para fazer o processo de reordenamento, que fez essas prisões que na verdade são caixões, né? O seu modelo é modelo de caixão, né? Ou seja, muito pior do que a situação anterior dos adolescentes, né?